Olá pessoal, tudo bem? Essa videoaula de hoje é referente ao estágio da docência 2 do programa de pós-graduação de doutorado em produção vegetal da UFVJM. Eu sou Marinaldo Loures e vou explicar para vocês como fazer um balanço hídrico usando o Google Earth Engine. Para essa videoaula eu vou utilizar dois materiais de apoio, sendo um deles o livro do Google Earth Engine, onde aborda toda a metodologia de fazer um balanço hídrico, define os algoritmos para que possamos facilitar nossa vida, e o outro seria esse material do Google Earth Engine também. Só vir aqui nessa parte inferior, vamos lá, tem a parte aqui do Google Earth, essa parte de guias, é só vir nessa parte inferior, vir aqui em Chart, nessa Image Charts, e aí depois no canto direito procurar por Combo Chart. Eu vou utilizar para fazer o gráfico com as três variáveis, que é precipitação, evapotranspiração e o balanço hídrico propriamente dito. Então, para dar início ao nosso algoritmo, nós precisamos definir a nossa área de estudo. Então, vou declarar aqui uma variável, vou chamá-la de ROI. Essa variável ela é uma Feature Collection. E nessa Feature Collection, eu preciso vir aqui no meu asset, esses dados vetoriais que são carregados para dentro do Google Earth Engine. Preciso copiar esse endereço, entre aspas, colar aqui. Agora eu preciso criar um filtro. Como eu tenho várias informações, vários polígonos dentro desse meu asset, eu preciso criar um filtro. Então vou criar aqui um ponto filter. E dentro desse ponto filter eu vou criar um outro filtro. Então vou criar aqui um e.filter. E eu preciso que ele tenha essa equivalência, onde eu procuro pelo nome e por um valor. Então, agora, entre aspas simples, eu preciso vir na minha asset novamente, observar quais são essas features, e eu vou filtrar por nomes. Então, eu preciso copiar aqui referente a essa string, para que não haja erro. E agora eu preciso colocar uma outra referência, que é o nome. Então, dou vírgula aqui, entre simples, vou colocar aqui Urucuia. Esse nome tem que ser igualzinho ao que está na sua feature. Do contrário, ele dará erro. Então, vamos voltar aqui só para observarmos. Percebe que o nome está certinho. Vou mandar rodar para ver se tem alguma incoerência. Deu porque, na verdade, ele é um Feature Collection. É esse aqui, ó. Só ajustar. Pronto, agora está certinho. O que eu preciso fazer agora na sequência é desenhar o meu contorno, para que esse contorno apareça na nossa área aqui da interface do DI, para que nós possamos observar a nossa área de trabalho. Então, para isso, eu vou declarar uma variável. Essa variável eu vou chamar a minha image. Ponto byte. E agora, eu declarei essa minha variável, eu preciso agora criar o meu contorno. Então, vou declarar minha variável contorno. Essa variável contorno vai depender dessa primeira variável que eu declarei, sendo int. Ponto. E agora, aqui dentro, eu preciso agora criar uns parâmetros. Então, vou colocar entre chaves aqui. O primeiro parâmetro que eu preciso vai ser referente à minha Filter Collection.
Então, vou criar aqui uma filtro. E essa filter collection eu vou ter em relação ao que é a minha área de estudo, porque eu estou filtrando essa área de estudo. E agora que eu filtrei pela minha área de estudo, eu vou colocar uma cor. Quero que a cor seja 1. E eu preciso colocar uma espessura. Width. Essa espessura eu vou colocar 2. Então aqui está tudo fechadinho. Vou mandar rodar para ver se está alguma inconsistência. Ok, tudo certo. Então o próximo passo agora, para que isso realmente apareça na nossa interface, eu preciso adicionar esse layer na nossa área da interface do dia. Então, é só vir aqui naquele famoso Map Add Layer. E dentro aqui do Map Add Layer, eu preciso usar o meu contorno, que é essa variável que eu acabei de declarar. E agora, dentro desse contorno, eu preciso criar um palette, para que ele mostre a cor que me interessa dentro da minha área de estudo. Eu vou colocar aqui um palette. Esse palette eu vou colocar na cor vermelha, pode ser a cor que achar interessante, entre aspas. Aí depois eu vou colocar o nome que eu quero que apareça na minha interface. Então, entre aspas simples, eu vou colocar aqui, ó, Urucuia. E agora ponto e vírgula para finalizar. Vou mandar rodar. Ele não aceitou. Deixa eu ver o que eu estou fazendo aqui. Tem que ter uma vírgula aqui depois. Pronto, deu certo. Agora ele vai aparecer para nós aqui na nossa interface. Porém, para não ficar procurando onde ele está aparecendo, onde é a nossa região, nós vamos centralizar. Então, aqui para centralizar é a mesma coisa, utilizaremos um map, só que agora é o map center object, esse aqui, ó. Agora eu preciso centralizar. Para centralizar, eu preciso de declarar qual que é a minha área de estudo. Eu venho aqui, ó, eu sei que é herói, posso copiar também, não tem problema. Então, aqui ele me mostra, eu preciso centralizar. E eu preciso dar uma escala para isso. Então, vou colocar uma escala 7. E vou mandar rodar para visualizar. Olha, ficou bem mais interessante, por quê? Agora meu desenho não está mais perdido, eu não preciso ficar procurando onde ele está contido. Ao mandar rodar, normalmente ele vai sempre aproximar. Agora nós precisamos definir uma escala de data, uma escala temporal, para que nós possamos filtrar. Então vou declarar aqui uma variável. Essa variável vou chamá-la de start date. Então vamos lá, start year, desculpa, start year. Ou seja, é o meu ano inicial. Esse meu ano inicial eu vou colocar aqui 2020. E eu preciso de ter uma variável em relação ao meu período final. Então vou colocar aqui, ó. E essa minha variável final vou chamá-la de 2022. E vou fechar. Então, nesse caso, eu tenho a minha variável inicial. Aqui está faltando, né, um ponto e vírgula aqui. Posso mandar rodar. Ok, nenhuma inconsistência. E agora precisamos criar uma lista de datas. Essa lista de datas, nós vamos vir aqui no documento do DI para facilitar nossa vida, para não ter que ficar fazendo tudo do zero, já que nós temos aqui tudo certinho.
Então, vamos copiar isso aqui para agilizar a nossa vida. Vou colar aqui. E vou copiar as demais informações que nos interessam aqui. Então, eu tenho aqui, ó, essa parte inferior. Então, muito bem. Nesse caso, foi criada uma lista referente ao meu período que eu declarei de 2020 a 2022. Então, essa lista de datas aqui, ela tem aqui um EDate falando que pega, por exemplo, do primeiro dia do 1º de janeiro, ou seja, do primeiro dia do primeiro mês. Esse caso aqui, esse EndDate, ele está mostrando justamente os 365 dias do ano. Então, agora vamos fazer os demais. Vou copiar isso aqui, ó, fazer uma lista sequencial de ano. Vou colar aqui, ó. E essa lista sequencial de anos, deixa eu apagar esse aqui, copiar, vou colar aqui embaixo já na posição que eu já deixei certinho. Pronto. Em relação aqui, ó, ele declarou uma variável chamada de anos, onde colocou uma lista sequencial, considerando essa lista sequencial a nossa variável de ano inicial 2020 e a nossa variável final de 2022. Então, ele criou uma lista sequencial pegando todos esses anos. Porém, ele também criou uma lista sequencial considerando os meses, ou seja, para cada ano que eu tenho aqui o meu período inicial, uma variável dentro de um dia, e os meus 12 meses considerados. Então, agora, nosso próximo passo é chamar os nossos dados de evapotranspiração. Vou criar aqui uma variável, vou chamá-la aqui de moles. Eu posso... Vou colocar aqui mode 16, é igual. Essa variável, vou vir aqui, vou procurar aqui, que eu sei que eu quero trabalhar com o mode 16A2, que é esse aqui, ó, que tem uma evapotranspiração a cada 8 dias. Então, posso abrir aqui. Vou copiar esse endereço. Mas eu tenho que observar aqui as bandas. Percebo que ele tem várias bandas e uma escala a ser utilizada. Vou utilizar essa banda de evapotranspiração. Vou colar aqui o meu Ctrl V. Ele já traz uma image collection, não precisa ficar descrito. Porém, agora eu preciso criar um filtro, porque como eu vou usar apenas aquela banda, eu preciso selecionar. Então, vou usar aqui o ponto select. E esse ponto select eu preciso definir qual que é a banda que eu vou trabalhar. Como eu mostrei para vocês que é evapotranspiração, é só eu colocar aqui, deixa eu arrastar para cá. Vou mandar rodar para ver se tem alguma inconsistência. Tranquilo. E depois que eu declarei essa minha variável, eu preciso criar um filtro para que essas imagens de evapotranspiração provenientes do modes, ela seja de acordo com essa variável que eu criei do ano inicial e do ano final. Então, vou criar aqui uma variável, vou chamá-la também de mode 16. E agora eu preciso criar aqui, vou pegar toda essa minha coleção, então esse nome tem que ser o mesmo que está aqui em cima, vou colar aqui. E vou criar agora um ponto filtro, né? Vou filtrar por uma data. Então, vou pegar aqui um filter date. Filter date. Filter. Ver se ele aceita. Pronto. Ok.
Agora eu preciso fazer o mesmo trabalho, porém para os meus dados de precipitação. Vou declarar uma variável, vou chamá-la de Xirps. Posso vir aqui na parte superior, procurar aqui por Xirps. O chip que nós vamos trabalhar é o Xirps Daily, no caso esse aqui. Em relação às bandas, o Xirps trabalha com apenas uma, que é a de precipitação, ela é dada em milímetros por dia. Então, vou copiar esse endereço, posso fechar e vou colar aqui. A vantagem do Xirps é que eu não preciso criar um ponto select, porque ele é uma banda única. Então, nesse caso, não há necessidade. O cálculo desse, vou criar também um filtro de período para ele. Deixa eu copiar aqui, ó. Vou chamá-lo também de Xirps. Posso copiar a mesma coisa, então. Vou criar essa variável do Xirps, onde eu vou utilizar esse próprio variável que eu declarei da imagem e vou filtrar também pelo meu ano inicial e pelo meu ano final, como está contido aqui. Agora precisamos fazer o cálculo do balanço hídrico. Aqui ele fala, olha, toda a relação, né, do balanço hídrico de precipitação menos evapotranspiração. Então aqui é só copiar, ó, tem aqui a variável que ele já deixou pronto. Ele a chama, né, de water balance. Precisamos copiar todos os dados para não ficar nada para trás. Aqui, ó, copiar essa parte do fechamento também. Vamos colar aqui na nossa interface. E agora o que nós vamos observar? Olha, ele criou uma variável chamada water balance, onde ele usou uma coleção de imagens. Essa coleção de imagens, ele criou uma função .map, onde ele considerou que para cada ano, nesse período, né, desse período que eu peguei nessa série temporal, ele vai retornar todos os anos. Na verdade, ele criou um loop, tá? Esse loop ele considera todos esses anos. E depois ele criou uma função. Dentro dessa função, ele pediu que todos esses anos retornassem por mês. Então, cada ano, ele retornou ali em relação aos 12 meses. E depois ele criou uma outra função, considerando cada ano, cada mês, uma variável em relação à minha precipitação, onde ele filtrou por um range, né, de calendário, considerando os anos, e depois ele pegou todos esses dados de todos esses anos de precipitação e ele criou ali um outro filtro, considerando cada ano os seus 12 meses, em relação a 2022, os 12 meses, 2021, os 12 meses, e depois ele pegou aqui esse ponto sum, que significa, né, acumular, e fez esse acúmulo de informações, ou seja, esse acúmulo de meses. Como o nosso interesse é para meses, ele fez esse acúmulo em meses. Fez a mesma coisa para evapotranspiração, declarou essa variável. Filtrou, né, pelo mode 16, então esse nome aqui tem que ser igualzinho que você declarou aqui na nossa variável do modes, olha. Então aqui eu declarei como mode 16. Então o título tem que ser o mesmo. Ele considerou da mesma forma um calendário considerando os anos e dentro de cada ano ele dividiu, ele filtrou por meses. Então tem todo aquele acúmulo de imagens em relação ao ano 2022, ele separou isso aí por mês e depois ele acumulou. Porém, o que deve observar é que na evapotranspiração, depois de fazer esse acúmulo por meses, ele teve que multiplicar, porque do contrário, o nosso dado ficaria inconsistente. Porque, como eu disse para vocês, lá tem um fator de escala de 0,1 que deve ser aplicado. E, por fim, ele criou aqui uma outra variável, onde ele considerou essa precipitação que foi declarada aqui em cima,
Ele pegou essa precipitação dos chips, subtraiu pela evapotranspiração, que é essa variável que foi declarada, e ele renomeou para WB. E aí ele pediu depois que retornasse essa variável WB, né, ou seja, essa variável declarada, desculpa, e que retornasse por ano. Depois ele pediu que selecionasse em relação aos meses e pelo sistema de data. Aqui embaixo, aqui, from, ano, mês e dia, ele colocou que o ano, o mês e o dia, para que tivesse uma informação, uma referência de anos em cada uma delas. E depois, aqui na parte inferior, ele precisou, né, que isso fosse tudo, como é que fala? Empilhado. Então, ele fez e fez depois o empilhamento. Pegou todas as informações que são de precipitação, de evapotranspiração e da variável declarada, né, pela subtração. Ele pediu que isso fosse tudo empilhado, considerando mês a mês, ou seja, todos de janeiro, todos de fevereiro, todos de março. Por isso que ele usou aqui o ponto flatten. Vamos mandar rodar para ver se está tudo ok. Nenhuma inconsistência. E agora precisamos visualizar esses dados aqui, ó, que é esse que nós acabamos de declarar, que é o water balance. Então agora nós vamos visualizar isso. Vamos também lá copiar, porque já está tudo pronto, para que ficar sofrendo. Vamos lá, que ele pediu aqui, ó. Ctrl C aqui, vamos lá, para facilitar a nossa vida. Então ele criou uma variável chamada, né, de balance de visualização, considerou o mínimo e o máximo. Ele considerou uma paleta aqui, né, vermelho, laranja, amarelo, azul, azul escuro. E aí pediu que isso fosse apresentado aqui. Então vamos lá ver o que foi. Ele mandou printar. Deixa eu ver aqui, cadê o print? Se ele colocou um print aqui também. Não. Então, feito isso, ele pediu para visualizar esses dados, onde ele considerou uma paleta de cores. Vamos mandar rodar para ver se está tudo certo. Olha, não deu certo, por quê? Eu preciso ajustar. Então, ele criou uma variável, colocou uma paleta de cores. Aqui no MapDelay, ele considerou o water balance, então é o mesmo que nós colocamos aqui, ó. Ou seja, esse loop dessa variável que ele criou, chamou de, né, balanço hídrico, esse mesmo nome deverá vir aqui embaixo. Então, está certinho. Ele colocou pela uma média e fez o clipe pela área de estudo. A nossa área de estudo, ela é denominada de ROI. E depois ele ele colocou que aparecesse na área de estudo esse nome. Então, aqui na nossa área de estudo, eu vou colocar como balanço hídrico. Deixa eu colocar aqui o balanço hídrico. E vou mandar rodar. Olha, perceba que agora na nossa interface apareceu o balanço hídrico, porque ele fez todo esse cálculo, todo esse loop, criou essa variável, essa função, fazendo aqui em relação à precipitação, evapotranspiração, esse cálculo, ou seja, ele fez um loop de anos e anos em imagens, e agora ele pediu que isso fosse visualizado. Então agora nós temos aqui, olha, o nosso balanço hídrico de forma bem simples. Mas se eu quiser ver se está tudo certo, eu posso mandar printar no nosso console as bandas que estamos trabalhando. Eu vou colocar aqui um print, tem que ser minúsculo, né? Claro, senão não dá certo. Vou colocar aqui, ó, print. E o que eu quero que apareça no meu console? Olha, eu quero que apareça as bandas, ou seja, quais bandas estou trabalhando. Vou colocar aqui entre parênteses, vou colocar quais bandas. E depois de quais bandas, eu vou colocar o meu water balance, que eu já sei que eu quero saber naquele cálculo meu quantas bandas estou trabalhando. Vou dar Ctrl V aqui. Vou colocar aqui, né, first. E agora eu quero que ele me retorne, vou filtrar aqui pelas bandas do nome. Então, vou colocar aqui o bench names. Eu preciso colocar aqui maiúsculo band names. Vou
Mandar rodar agora, ver se está tudo certo. Olha, então agora ele vai me mostrar. Nesse caso aqui está aparecendo só uma banda, ou seja, está errado. Está errado porque eu preciso que apareça as demais bandas. Está aparecendo apenas uma banda. É por isso aqui, pessoal. Por que é bom fazer esse... mandar visualizar, fazer o print? Aqui, ó, eu estou vendo que está me considerando apenas uma banda. Não é isso o meu interesse. Meu interesse é que apareça todos. Então, aqui agora, nessa questão de retornar, que ele colocou aqui para retornar apenas uma banda, eu preciso que ele retorne para mim aqui, ó, deixa eu jogar para baixo aqui. Na verdade, eu quero que ele retorne todas elas. Então, eu quero ponto, eu quero aqui uma image, ou seja, vai retornar aquelas imagens para mim. Porém, eu preciso concatenar, porque como eu estou trabalhando com todas, eu tenho que concatenar para que apareça para mim em relação àquelas precipitações. Então, o que eu tenho aqui agora? Eu estou trabalhando com precipitação, que eu já coloquei ali. Eu estou trabalhando com a evapotranspiração. Eu tenho aqui, ó, evapotranspiração. E eu tenho aqui declarado o meu WB. Então, vou colocar aqui, ó, meu Water Balance. Agora eu quero que volte para mim em relação, deixa eu tirar isso aqui, em relação ao ano, em relação a mês, em relação a todo o meu sistema de datas que eu coloquei, que esse time start é todo aquele sistema de data. Vou mandar rodar. Então, percebam que as minhas bandas apareceram, estou trabalhando com precipitação, evapotranspiração e a water balance, porém estou com um erro aqui na minha questão do balanço hídrico. Eu coloquei mapped layer, water balance, eu preciso selecionar aqui, ó, ponto. Deixa eu colocar um outro ponto aqui, está faltando esse aqui, ó, ponto, select. Esse ponto select, eu preciso selecionar a minha banda, né, que é onde eu fiz o meu cálculo, que é o water balance. Vou colocar aqui entre parênteses WB. Mandei filtrar pela uma média e fazer o clipe pela minha área de estudo. E pedi que visualizasse aqui a questão do esse título, né, balanço hídrico. Vou mandar rodar. Agora deu certinho. Eu tenho a precipitação, eu estou trabalhando com as três bandas, precipitação, evapotranspiração e a water balance. Eu tenho aqui no meu console, na minha interface, a minha área de estudo. A minha área de estudo com a minha bacia hidrográfica, com as minhas informações. E agora o que nos falta é fazer apenas o nosso gráfico. Vou aqui usar essa informação, como eu disse para vocês, sobre o combo chart. Vou clicar nele aqui e vou copiá-lo para podermos ajustar ao nosso estudo. Então, vamos ao que nos interessa. Eu tenho aqui agora o meu gráfico. Eu vou chamá-lo aqui, né? Foi declarada essa variável, agora eu só preciso ajustar aqui. Então, eu estou trabalhando com uma série de imagens, são 3 variáveis, e não por uma região. Então, aqui eu vou, em vez de ser by region, eu vou colocar by series. E agora algumas informações que eu preciso ajustar aqui dentro. Eu vou, em relação a essas séries, eu vou colocar aqui meu water balance, vou copiar ele aqui, ó, já tenho ele aqui pertinho, que é aquela variável, né, do loop que nós criamos. Então, aqui eu vou colocar aqui, vou apagar algumas essas informações aqui, ó, de image que eu já estou usando ali. Esse meu water balance eu vou selecionar com esse ponto select e aqui dentro aqui eu vou colocar as informações que eu preciso. Então, vou só aproveitar aqui uma delas que eu já declarei, é a evapotranspiração. Uma outra que eu estou trabalhando é a precipitação.
que é o nome da banda, tá? Precipitation. E a outra que eu estou trabalhando é o Waller Balance, que é essa variável que nós criamos aqui do cálculo WB. Então, feito isso, eu agora preciso filtrar isso aqui para a minha área de estudo. Então, vou tirar isso aqui, porque esse region aqui não dá certo. Funciona melhor quando a gente coloca dessa forma aqui, ó. Vou filtrar pela minha área de estudo, que é um AROI. Vou deixar aqui, vou reduzir isso, né, pela uma média. Então, aqui, ó, ponto redução medium. E em questão da escala, vou deixar essa escala aqui para fazer o gráfico, é uma escala de 500. Posso deixar aqui embaixo também, não tem problema não. E vou deixar, em relação às propriedades, vou colocar aqui, né, o meu sistema, aqui meu system, e vou copiar isso aqui, ó, que eu preciso que tudo isso volte em relação ao meu sistema de dados. Então, depois aqui da escala, vou colar aqui, e agora vou fechar isso aqui. Vou apagar esse aqui agora que não me interessa, para ver se está tudo certo. Então, deixa eu só conferir aqui o que está faltando. Vou retirar isso aqui. Deixa eu colocar uma vírgula, onde eu tenho que colocar minha. Deixa eu só colocar aqui. Tá dando erro aqui, porque tem que ser junto. Então, vamos lá. Tem uma variável, né, que é um gráfico de uma série de imagens. Eu tenho aqui meu water balance. Vou tirar isso aqui que não tem essa chave aqui, por isso está dando esse erro. Beleza. Então, até aqui está tudo ok. Agora, em relação a essa série de names aqui, essa série names, eu vou colocar os nomes que eu quero que apareçam no meu gráfico. Eu quero que apareça evapotranspiração, eu quero que apareça precipitação, vou colocar aqui precipitação. E eu quero que apareça mais um, que é justamente, vou colocar WB para ficar mais fácil, tá? Mas pode colocar um nome que é o Water Balance. Em relação ao meu tipo de gráfico, né? Na verdade, aqui está um gráfico de colunas. O meu aqui, ele é um combo chart, então é só escrever aqui, ó, combo chart. Se tiver alguma dúvida, é só vir aqui e ver como que ele está escrito, olha. Tá como combo. E agora a questão do set options, né? Então, eu vou colocar aqui qual que é o título que eu quero colocar nesse meu gráfico. Vou colocar aqui, né, balanço hídrico. Balanço hídrico, bacia, Orocuia. Agora a questão das séries, né? Antes das séries aqui, eu preciso colocar para ele que eu quero uma série do tipo de barras, né? Para que ele entenda para mim que senão não dá certo. Séries type igual, entre para aqui, ó, bars. Vou mandar rodar, que já vai me mostrando onde está errando aqui. Então, series type, eu falei que é do tipo de barras, vou colocar uma vírgula. E agora nós vamos trabalhar em relação aos três eixos. Vou apagar isso aqui, que isso aqui não me interessa. Vocês vão entender o porquê. Beleza, eu vou trabalhar aqui agora com três eixos. O de precipitação, evapotranspiração e o balanço hídrico. Então, esse aqui, ó, primeiro informação é considerado como zero. Então, só vou ajustar aqui, olha. Vou deixar zero. O tipo de gráfico que eu quero, né, o tipo de representação é de linha. Aqui a questão do line, que eu vou deixá-lo como 2. Aqui eu vou deixar como 7, que é a espessura, né, do ponto. E o colors aqui, esse aqui eu vou colocar vou deixar vermelho. Vou
colocar vermelho. Só que aqui depois da linha, o que eu preciso fazer aqui depois da linha, eu vou colocar o tipo de ponto, né? Que eu quero que apareça naquela linha uns pontinhos, mostrando em cada mês uma bolinha, vamos dizer assim. Então, eu vou colocar aqui, ó, point shape. Vou colocar aqui 2 pontos. E aqui eu vou colocar, por exemplo, eu quero triângulo. Então, vou colocar aqui o triângulo. Então, vamos lá, o tipo é linha. Eu tenho aqui o point shape. Eu vou colocar como triângulo. Vocês dão uma vírgula aqui, que senão ele não aceita, não passa para baixo. Beleza, fechou. Então, muito bem. Eu fiz aqui para um, vou voltar isso aqui para ele saber que ele está fechando esse. E agora eu vou fazer para os demais. Então, fiz em relação ao meu primeiro. Vou fazer agora em relação ao meu segundo dado. Vou chamá-lo aqui de 1, que não pode ficar igual. Vou dar aqui uma vírgula, ver se ele aceita. Aqui eu estou trabalhando passando para o outro. Então, aqui eu fiz em relação ao meu gráfico primeiro, que é em relação à evapotranspiração. Posso até colocar aqui, ó, esse aqui em relação à evapotranspiração. Esse aqui vai ser em relação à precipitação. Só para eu não me perder. E vou trabalhar com ele também. Porém, ele é um gráfico do tipo linha, que eu quero que ele seja de linha. Mas aqui eu quero que ele seja, né, que seja de círculo, aquelas bolinhas. Vou deixar aqui, vou colocar um azul escuro, vou colocar aqui dark blue. E agora precisamos criar o terceiro. Então, vou dar Ctrl C. Preciso colocar uma vírgula aqui para que ele entenda que eu estou passando para o demais. E aqui vai ser o meu 2. Então, lembrando que ele começa com 0, 1, depois ele pula para 2. Nesse caso aqui agora vai ser em relação ao meu water balance, que é a minha terceira variável que eu declarei ali em cima. Então, lembrando, se eu coloquei aqui, ó, vai ser de acordo com o que eu declarei. Aí eu coloquei primeiro evapotranspiração, precipitação e depois o water balance. Então, vai ser de acordo com aquela ordem ali. Então, na verdade, eu não quero do tipo linha, eu quero ele agora do tipo de barras, né? De barras. Então, vai ser barra. Eu não tenho essas informações dele aqui, ó. Isso não me interessa. Eu só preciso agora da cor. A cor dele eu vou colocar aqui de cinza, vou colocar de gray. Agora vamos dar sequência no nosso gráfico. Nós vamos acertar esses eixos agora do nosso gráfico. Isso aqui é referente ao eixo horizontal. Eu posso ajustar aqui para ver o que vai acontecer. Deixa eu mandar rodar, que aí eu vejo o que está acontecendo. Então, está tendo um pequeno erro aqui. Deixa eu só fechar isso aqui. Sem querer, coloquei um Z aqui. Olha, o gráfico rodou. Porém, nós temos algumas inconsistências, temperatura, ecorregião, não dá para poder observar o que nos interessa. Então, tem duas informações aqui. Então, vou voltar aqui onde está escrito ecorregião, é onde eu quero que seja intervalo de tempo. Já está aqui no estilo itálico, tudo certinho, configurado. E aqui, onde está escrito temperatura, deixe-me ver aqui novamente, onde está escrito temperatura, é o que me interessa. Aqui eu vou colocar milímetros por mês. Eu não me interessa essa outra opção aqui, ó. Eu não quero esse outro aqui. Deixa eu mandar rodar para ver se vai dar certo. Verificar nosso gráfico. Perfeito, ó, milímetro por mês. Aqui eu tenho meu intervalo de tempo. Eu só quero mudar essa questão de cor, não me interessa a cor. Então, se eu tiro essa cor aqui, ó, eu tiro o color.
e mando rodar, automaticamente ele vai ficar da cor que me interessa, que é na cor preta. Pronto, tá vendo? 1 milímetro por mês, intervalo de tempo. Isso eu posso ajustar também essa questão desse intervalo, de aumentar a espessura da letra, é só mexer nessas configurações. E aqui o que me interessa, vou colocar aqui para 80%, 90%, isso é a largura do meu gráfico de barras, vou mandar rodar, para que vocês possam observar a diferença. Portanto, o nosso gráfico agora ficou bem melhor. Então, isso pode ser exportado para Excel, download aqui em CSV, ou pode exportar PNG e colocar nos seus gráficos. Então, aqui nós temos o intervalo de tempo, aqui nós temos em milímetros por mês, e aqui eu tenho aqui em vermelho evapotranspiração, azul precipitação, e aqui eu tenho o water balance. Aqui eu vou até consertar, como eu estou vendo aqui que está escrito precipitação, vou voltar aqui e vou ajustar porque está totalmente errado, né? Então vem aqui, ó, nessa parte de precipitação, vou mandar rodar. Olha, meu gráfico agora está certinho. Então esse é o nosso resultado do nosso trabalho. Caso queiram exportar essas imagens, é só fazer a exportação para o Google Drive e aí fazer possíveis trabalhos de acordo com seus interesses. Pessoal, no mais eu agradeço. Espero que vocês realmente aproveitem essa videoaula. E qualquer dúvida, pode também nos procurar. Abraço.